Queridos irmãos, queridas irmãs, aqui presentes no Centro Espírita Vinho Senhor, aos que nos acompanham pelas redes sociais e também aos desencarnados que vieram acompanhar a nossa explanação, boa noite e sejam bem-vindos. Nosso estudo de hoje é a mensagem evangélica doutrinária Família, Célula Social. Mas, inicialmente, vamos fazer uma prece, pedindo a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso irmão maior, aos mentores desta casa, aos nossos mentores, para que nos guiem, nos iluminem, nos incluam, e que o nosso estudo seja proveitoso para todos nós, e que possamos levar esse estudo à frente, aos nossos irmãos que não têm acesso a essas bênçãos. Estejamos com Deus, porque Ele está sempre conosco e em nós. Que assim seja. A família tem suas próprias leis que fortalecem as regras do bom comportamento dentro do respeito ético que existe entre os seus membros. A harmonia deve existir sobre o teto em que se agasalham, é que nos diz Joana de Ângeles. Os laços de sangue não estabelecem necessariamente vínculos entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque o espírito já existia antes da formação do corpo. Isso Jesus tentou dizer a Nicodemos, que está lá no Evangelho de João. De forma restrita, a família é uma organização social, constituída por pessoas que possuem laços consanguíneos. E no sentido amplo, é o conjunto de pessoas unidas por convicções ou interesses independentes da existência de ligações ancestrais. Em qualquer situação, a constituição da família traz a noção da existência de algo comum entre os elementos que a constituem. De todas as associações existentes na Terra, a família é talvez a mais importante em sua função educadora e regenerativa. É o que assinala Emmanuel e que também acrescenta: arraigada nas vidas passadas de todos aqueles que a compõem, a família terrestre é formada de agentes diversos. Nela se encontram comumente afetos e desafetos, amigos e inimigos, para os ajustes e reajustes indispensáveis ante as leis do destino. Apesar disso, importa reconhecer que o clã familiar evolui incessantemente para mais amplos conceitos. Esses conceitos de vivência coletiva para o aperfeiçoamento geral, se bem que se erga sempre em valioso educandário da alma. Temos no Instituto Doméstico uma organização de origem divina, em cujo seio encontramos os instrumentos necessários ao nosso próprio aprimoramento para a edificação de um mundo melhor. E é por esse motivo que Paulo de Tarso enfatiza na primeira carta a Timóteo, no versículo 5, no capítulo 5, versículo 8: se alguém não cuida dos seus e, sobretudo, dos da própria casa, renegou a fé e é pior do que o incrédulo. As palavras do apóstolo têm como foco tanto a família consanguínea quanto a família espiritual, que são constituídas pelos laços da fraternidade. Independentemente de como o grupo familiar está organizado, deve ser considerado
uma parte da família universal, ou é chamada humanidade. Com esta conceituação, os deveres e cuidados destinados à família consanguínea são tão importantes quanto os vinculados à família universal, mantida à custa da união social, como lembra Paulo de Tarso, porque nenhum de nós vive para si. Nesse contexto, os laços sociais são necessários ao progresso e os de família tornam mais apertados os laços sociais. Eis porque os laços de família são uma lei da natureza. Quis Deus, dessa forma, que os homens aprendessem a amar-se como irmãos, é o que lembra Kardec no Livro dos Espíritos. Queiramos ou não, é da lei que nossa existência pertença às existências que nos rodeiam. Vivemos para os nossos familiares, nossos amigos, nossos ideais. Mesmo aquele que é exclusivista, que se julga sem ninguém, que está vivendo para si próprio ou para as utilidades que restituirá a outras vidas superiores ou inferiores, para as quais a morte e arrebatará, como arrebata a todos. A doutrina espírita ensina que existem dois tipos de parentela: as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corpóreos. As famílias espirituais permanecem unidas para sempre nos planos físico e espiritual. As famílias corpóreas podem se desvincular mesmo durante o período de uma encarnação. Os laços de sangue não estabelecem necessariamente os vínculos entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque o espírito já existia antes da formação do corpo. Os espíritos que encarnam em uma mesma família, como parentes próximos, são, na maioria das vezes, espíritos simpáticos, ligados pelas relações anteriores, e que já têm uma afeição recíproca na vida terrena. Mas também pode acontecer que sejam completamente estranhos uns aos outros, divididos por antipatias igualmente anteriores, que se expressam na Terra por um mútuo antagonismo a fim de lhes servir de provação. Os verdadeiros laços de família não são os da consanguinidade, e sim os da simpatia e da comunhão de pensamentos que prendem os espíritos antes, durante e depois das suas reencarnações. Dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se fossem pelo sangue, como nos informa o Evangelho segundo o Espiritismo. A família é governada por uma série de valores, nem sempre conhecidos e vivenciados pelos seus membros ou por aqueles que desejam constituir um grupamento dessa natureza. As famílias têm suas próprias leis. O lar não deve ser configurado como uma edificação material, capaz de oferecer segurança e paz aos que aí se resguardam. A casa são a argamassa, os tijolos, a cobertura, os alicerces e os móveis, enquanto o lar são a renúncia e a dedicação, o silêncio e o zelo que permitem àqueles que se vinculam pela eleição afetiva ou através da herança consanguínea decorrente da união, quando a família periga, por qualquer razão, sem dúvida, a sociedade está a um passo do fracasso. Nessas condições, a família, mais do que resultado genético, são os ideais, os sonhos, os anseios,
as lutas e árduas tarefas, os sofrimentos e as aspirações, as tradições morais elevadas que fortalecem os laços da graça divina. Ainda que os elementos de um núcleo familiar sejam heterogêneos em termos de ascendência espiritual, o que é comum, ainda que exista pouca afinidade entre seus membros e até uma certa aversão ou inimizade, devemos admitir que há uma razão superior para que permite aos diferentes espíritos renascer juntos numa família. Não existe casualidade nos laços de parentela. Princípios da lei funcionam nas ligações consanguíneas, impelidos pelas causas do passado a reunir-nos no presente. É indispensável pagar com alegria os débitos que nos emanam a alguns corações, a fim de que venhamos a quitar nossas dívidas para com a humanidade. É inútil a fuga dos credores que respiram conosco sob o mesmo teto, porque o tempo nos aguardará a libertação de todos os compromissos. A equipe familiar no mundo nem sempre é um jardim de flores. Por vezes é um espinheiro de preocupações e de angústias, reclamando-nos sacrifício. Embora necessitemos de firmeza nas atitudes para temperar o afeto que nos é próprio, jamais conseguiremos curar as feridas do nosso ambiente particular com o chicote da violência ou com o emplasto dos desdejos. Os parentes são obras de amor que o Pai compassivo nos deu a realizar. Ajudemo-nos através da cooperação e do carinho, atendendo aos desígnios da verdadeira fraternidade. Somente adestrando a paciência e compreensão, tolerância e bondade na praia estreita do lar é que nos habilitaremos a servir com vitória no mar alto das grandes experiências, nos lembra Emmanuel. É preciso fazer distinção entre família espiritual e parentela corporal. Nem sempre os laços de sangue reúnem as almas essencialmente afins. Frequentemente, pelas imposições da consanguinidade, grandes inimigos são obrigados ao abraço constante sob o mesmo teto. É razoável sugerir-se uma diferença entre os conceitos de família e parentela. Família é o símbolo dos laços eternos do amor. Parentela significa o cadinho de lutas, por vezes amargas, em que devemos diluir as imperfeições dos sentimentos, fundindo-os na liga divina do amor para a eternidade. A família não seria parentela, mas a parentela vai se converter nas santas expressões da família, de acordo com o Evangelho segundo o Espiritismo. Allan Kardec ensina que os laços espirituais são os que efetivamente mantêm as criaturas unidas, uma vez que vão além das condições biológicas definidas pela herança genética. No espaço, os espíritos formam grupos ou famílias unidas pela afeição, pela simpatia e pela inclinação e na semelhança. Felizes por se encontrarem juntos, esses espíritos se buscam uns aos outros. A encarnação apenas os separa momentaneamente, porque, ao regressarem,
a erraticidade ou numa colônia, reúnem-se novamente com amigos que voltam de uma viagem. Muitas vezes, segue a outros na encarnação, vindo aqui reunir-se numa mesma família ou no mesmo círculo, a fim de trabalharem juntos pelo seu mútuo adiantamento. Se uns encarnam e outros não, nem por isso deixam de estar unidos pelo pensamento. É o caso dos anjos de guarda. Nós encarnamos, os nossos benfeitores não encarnam juntos, eles ficam a nos vigiar, a nos proteger. Os que estão livres velam pelos que se acham no cativeiro. Os mais adiantados se esforçam por fazer que os retardatários progridam. Após cada existência, deram mais um passo pelo caminho da perfeição. É o que nos consta Bezerra de Menezes. No princípio da evolução humana, as vinculações familiares praticamente eram inexistentes ou muito tênues. No passo evolutivo, começam a surgir os laços familiares, com os que constituem as diferentes organizações tribais e clãs. Nessa posição, o inimigo ou amigo do agrupamento está nitidamente delineado, ainda que em momentos específicos se estabeleçam ligações transitórias motivadas por diversas necessidades e interesses comuns com outros grupos. À medida que o ser humano avança na escala evolutiva, absorve valores espirituais que lhe permite estender o seu olhar para além do seu núcleo familiar. Consegue, então, localizar espíritos afins situados fora da sua família. Com este reconhecimento, inicia-se as ligações fraternas com diferentes grupos, os quais, no futuro, vão se organizar em aldeias, cidades, nações. Em processo evolutivo mais adiantados, os diferentes povos unem-se a outros, inicialmente por meio de acordos econômicos e políticos, formando blocos de nações. A partir dessa união surgem as miscigenações biológicas e culturais, e pouco a pouco os blocos de nações formam conglomerados, e a partir destes organiza-se a família universal. É mais ou menos por esta linha que é desenvolvida a noção de família universal ou de humanidade destinada a se unir, não apenas por interesses econômicos, políticos, sociais, mas pelos laços da afetividade. É o que nós estamos vendo acontecer. Algumas pessoas migrando de países, a grande miscigenação nossas aconteceu vindo da África, os escravos, vindo da Europa, os portugueses para colonizar o Brasil. E aqui agora nós temos formados blocos econômicos, igual o Mercosul, na Europa, a zona do euro, na América do Norte, NAFTA e por aí afora. E é nesse sentido que Bezerra de Menezes considera a nós, os espíritos, compete a obrigação de chegar mais longe e reconhecer mais amplos os deveres que nos prendem à experiência comunitária. Não somente suportar os conflitos de casa com bravura e serenidade, abraçando os entes queridos com a certeza de que os amamos, livres de nós, se assim o desejam, para serem mais cativos aos desígnios de Deus. Entender também, nos grupos em que nos movimentamos, a nossa família maior. E amar, auxiliar, apoiar construtivamente e servir sempre a todos os que nos compartilhem o trabalho e a esperança.
A independência existe na base da interdependência. As leis divinas criaram com sabedoria os mecanismos da evolução que todos nós, de algum modo, dependemos uns dos outros. Não se renasce na Terra sem o concurso dos pais ou dos valores genéticos que eles fornecem. Não se adquire cultura sem professores ou recursos que eles decidam formar. Não se obtém alimento sem esforço próprio, nem sob o amparo de esforço alheio. Há famílias de ordem material e outras de ordem espiritual. Família e família. Família do coração, entre algumas paredes, e família maior, do espírito a espraiar-se em todos os domínios da humanidade. No Evangelho de Mateus, de Marcos, no capítulo 3, versículos de 31 a 35, nós lemos: chegaram então sua mãe e seus irmãos, e ficando do lado de fora mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada em torno dele. Disseram-lhe: eis que tua mãe, teus irmãos e tuas irmãs estão lá fora e te procuram. Ele perguntou: quem é minha mãe e meus irmãos? E repassando os olhos entre os que estavam sentados ao seu redor, disse: eis a minha mãe e os meus irmãos. Quem fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Essa passagem é muitas vezes interpretada equivocadamente. Jesus demonstra que a organização familiar, fundamentada na união espiritual, é a verdadeira por persistir por toda a eternidade. Paulo, na carta a Timóteo, diz: aprendam primeiro a exercer a piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isso é bom e agradável diante de Deus. A luta em família é problema fundamental da redenção do homem na terra. Como seremos benfeitores de 100 ou 1000 pessoas se ainda não aprendemos a servir 5 ou 10 criaturas dentro do lar? É preciso examinar a transitoriedade das ligações corpóreas, ponderando que não existem uniões casuais no lar terreno. Estão aí as provas salvadoras ou regenerativas. Ninguém despreze o campo sagrado de serviço, por mais se sinta desanimado na incompreensão. Seria falta grave esquecer as infinitas possibilidades de trabalho iluminativo. É impossível auxiliar o mundo quando ainda não conseguimos ser úteis, nem mesmo a uma casa em que a vontade do Pai nos situou. Antes da projeção pessoal na obra coletiva, devemos aprender a cooperar em favor dos familiares, sabendo que semelhante esforço representa a realização no todo. Sabendo também que todo crescimento espiritual e moral é feito de conquistas interiores e alta realização pessoal. A família é o lugar seguro onde os espíritos se encontram para o crescimento moral, devendo sempre ser fortalecida em qualquer circunstância, a fim de que desempenhe a tarefa que está destinada. Joana de Anjos conclui: bem-aventurado o arquipélago familiar, onde Deus reúne os espíritos para a construção do amor universal, partindo do grupo sanguíneo, no qual predominam os impositivos da carne, para a expansão da solidariedade, do respeito, da harmonia e da verdadeira fraternidade entre todos os seres humanos. A família é a pequena célula da sociedade
Se a família for destruída, a sociedade toda se destrói. Preservemos os nossos laços familiares para que possamos compor a nossa grande família universal. Paz e luz a todos. Passamos agora a nossa prece de encerramento. Agradecemos, Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso, Jesus, nosso irmão maior, os mentores desta casa, os nossos mentores. Agradecemos os conhecimentos adquiridos nesta noite e que possamos auxiliar os nossos familiares e que possamos tirar de nós o orgulho, o egoísmo, e podermos abraçar a cada um nessa nossa imensa família universal. Agradecido, Senhor, pelos conhecimentos dos Espíritos. Que assim seja.